Vamos estudar o catecismo. Vamos direto. Capítulo 6, na página 112. Primeiro parágrafo, da penitência em geral. Que é o sacramento da penitência? A penitência, também chamada confissão, é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Porque quando a pessoa é batizada, todos os pecados até ali são perdoados. Se ela já tiver discernimento, tiver mais assim, entendimento do mundo, da vida, então aí ela precisa se arrepender dos pecados, né? Ela não vai confessar, mas ela precisa ter assim, arrependimento dos pecados, odiar as faltas que fez, para que então ela, ao receber o batismo, nós já vimos isso, ao receber do batismo, então os pecados todos sejam perdoados, não só o venial, como é o caso quando é bebê, né? Mas se já é criança aí com alguma idade, jovem, adulto, aí então entender um pouquinho da doutrina para entender a questão do pecado, para poder se arrepender, e aí então recebe o batismo, perdoa tudo. Agora depois do batismo, aí é que é a conversa, né? Aí é que são elas. Aí temos a confissão então. Por que se dá a esse sacramento o nome de penitência? Dá-se a esse sacramento o nome de penitência, porque para obter o perdão dos pecados é necessário detestá-los com arrependimento, e porque quem cometeu a falta deve se sujeitar à pena que o sacerdote impõe. Antigamente eram penas assim bem sérias, bem assim mais intensas, né? No começo mesmo do cristianismo, né? A Idade Média, a pessoa ficava um mês fazendo penitência e tal, né? Com o passar do tempo foi se entendendo de outra forma, foi se modificando, né? Até chegar a, de repente, você reza Maria, um Pai Nosso em glória e está resolvido, né? Porque a igreja também foi entendendo a questão da perfeita... A igreja também foi entendendo a questão da contrição perfeita. A contrição perfeita tem naquele livro lá, como fazer confissão espiritual, comunhão espiritual, contrição perfeita em casa, né? Na igreja doméstica, tem lá no livrinho para vocês, né? Está falando da contrição perfeita lá também. É tudo assim, aquele livro é um livro definitivo, com tudo que você precisa saber a respeito desses dois sacramentos na sua casa, certo? Porque esse sacramento também se chama confissão. Chama-se esse sacramento também de confissão, porque para alcançar o perdão dos pecados não basta detestá-los, mas é necessário acusar-se deles ao sacerdote, isto é, confessá-los. Você sabe que esse livro é do começo do século passado e assim, hoje em dia não temos mais esse benefício. É que a gente fala, né? Procurar o Senhor enquanto Ele está aí para ser achado, porque daqui a pouco não está mais e aí as pessoas não vão achar mais. E aconteceu isso com o sacramento da confissão. Você já conhece a história da divisão da igreja. Nós temos uma igreja dividida, pessoas que estão com Jorge Mário Bergoglio estão excomungadas, impedidas de qualquer coisa, inclusive de ouvir confissão, fazer celebração de missa, tudo, porque estão em comunhão com as heresias dele, e isso quer dizer que apoiam as heresias dele. Aí então perdem o cargo, o poder, título, etc. Não podem nem ao menos participar mais de uma pastoral. A criança catequista, da pastoral catequese, não pode, nem isso não pode. Tá? E é assim que as coisas são. A excomunhão não depende de papa nem de bispo, essa excomunhão é late sententia, portanto é uma excomunhão automática, o sujeito fez Y, ele está excomungado, e isso está no direito canônico, as coisas que a gente afirma aqui foram estudadas antes, porque se tem uma coisa que nós, igreja doméstica, não podemos é ensinar errado para ninguém. Para nós ensinaram errado e continuam ensinando errado por aí, mas nós não podemos, né? E também a contrição perfeita, inclusive, é reconhecida pelo Concílio de Trento, e foi um concílio, assim, terrivelmente rígido, e, no entanto, reconheceu também a contrição perfeita. Lembrando que tanto existe a confissão espiritual, né, na nossa igreja, que quando deu o lockdown, que as pessoas começaram a ficar revoltadas, como assim? Eu vou à missa todo dia, eu faço comunhão confissão uma vez por semana, aí como assim fechou a igreja, sem data para voltar, a própria mídia católica, o próprio Tapa, todo mundo divulgando, então, falando muito bem, obrigado, da confissão espiritual e da comunhão espiritual. Aí lá existia. Agora essa gente vem para nós e diz que não existe. Inclusive nós temos aí algumas pessoas da missa em latim ignorantes, eu não sei quem foi que começou a espalhar essa fake news, mas tem os ignorantes que acham mais fácil e confortável escutar fake news e eu não sei se são pagos para isso ou se só por ignorância fica mesmo espalhando na internet. Acho que as duas coisas, tem os que são pagos e tem os que por ignorância vão aí colocando, que dizem que
imagina de forma nenhuma a comunhão espiritual é aceita pelo Concílio de Trento. Aí faltou ler, então, os documentos do Concílio de Trento, provando que não leu absolutamente nada, né? Nem o Catecismo Grandão também, o Catecismo Romano, que é também advindo do Concílio de Trento. Então, aí a ignorância é maior e também não reconhece. Imagina como se espiritual, condução perfeita, não existe isso. Então, são tesouros da igreja que nós estamos desenterrando devidamente aqui na paróquia, coisa aí de igreja de 2000 anos, e essa gente acha que não pode. Então, é aquela coisa, né? Primeiro que o Cristo disse que a nossa igreja, as portas do inferno não poderiam contra ela. Então, não puderam mesmo, porque ele continua conosco. Segundo que ele disse que estará conosco até o fim dos tempos. E é o que está acontecendo. E terceiro que a gente está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, que a igreja é dele. Nós não estamos falando de padres, bispos e nem de tapa. Porque aí são funcionários do Senhor. Eu não estou falando isso com desprezo, nem, por favor, não falo isso com desprezo, nem com desrespeito, não. Mas é assim que é. O Papa verdadeiro, o vigário de Cristo, os bispos aí o auxiliam e os padres são auxiliares dos auxiliares. Tá certo? Então, só colocando, estão aí no lugar de São Pedro e dos apóstolos, né? Os bispos, o Papa e os bispos. E os padres estão aí para ajudar. A gente costuma ver mais a figura do padre, costumava, né, na paróquia, então aí a gente se ligava mais no padre. O bispo era assim, ilustríssimo desconhecido, né? Aparecia normalmente no dia da crisma e depois tchau. Normalmente isso. Às vezes até celebrava uma missa cauta lá a cada 2, 3 anos, mas via de regra, né? Você não tem contato com o bispo, você tem contato com o padre, porém os padres são auxiliares do bispo, então somente isso. E eu falo para vocês porque nós trabalhamos dentro de dioceses, nós tivemos contato com bispos, e eu estou falando para vocês de cadeira, o que eu vi lá dentro me chocou na época. Para você ter uma ideia, eu falo aqui, né, o nome de um ou de outro mito, aí o pessoal, você nem está falando padre, diga que ele é padre. Então, mas, por exemplo, o bispo não chama eles de padres, o bispo chama pelo nome só. Chama o Laércio lá, não é o padre Laércio, chama o Laércio lá, nem sei quem é só um exemplo, tá? Aí a gente ficava, Laércio, quem que é Laércio? O Laércio. E Laércio, não conhece o Laércio? É padre lá na catedral? Então, até a gente acostumar, sofremos. Entenda isso, que eles se colocam muito no tamanco, se colocam na frente de Jesus, mas olha só a situação da hierarquia eclesiástica se ela ainda estivesse em pé, coisa que não está mais. Vamos continuar então. Quando Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência, Jesus instituiu o sacramento da penitência no dia da sua ressurreição, quando depois de entrar no cenáculo, deu solenemente a seus apóstolos o poder de perdoar os pecados. Como deu Jesus a seus apóstolos o poder de perdoar os pecados? Jesus deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, soprando sobre eles e dizendo: recebei o Espírito Santo, àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados, e àqueles a quem o retiverdes serão retidos. Qual a matéria do sacramento da penitência? Distingue-se a matéria do sacramento da penitência em remota e próxima. A matéria remota é constituída pelos pecados cometidos pelo penitente depois do batismo, e a matéria próxima são os atos do próprio penitente, isto é, a contrição, a acusação e a satisfação. Qual é a forma do sacramento da penitência? A forma do sacramento da penitência é esta: eu te absolvo dos teus pecados. Se não falaram isso para você, você não foi perdoado. Filho, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E faz o sinal da cruz. Eu não estou fazendo aqui que eu não sou padre. Eu não sou petulante e não quero tomar o lugar de ninguém, certo? Eu conheço o meu lugar. E vocês também devem conhecer o de vocês, faz favor, né? Mas o padre aí faz o sinal da cruz, abençoa a pessoa, certo? Qualquer coisa fora disso não foi perdoado. Muito bom. Quem é o ministro do sacramento da penitência? O ministro do sacramento da penitência é o sacerdote aprovado pelo bispo para ouvir confissões. Por que o sacerdote deve ser aprovado pelo bispo? O sacerdote deve ser aprovado pelo bispo para ouvir confissões, porque para administrar validamente esse sacramento não basta o poder da ordem, mas é necessário também o poder da jurisdição, isto é, a faculdade de julgar que deve ser dada pelo bispo. Olha que interessante.
Então não é só a pessoa, assim, se for ordenada padre, não é assim não. O bispo tem que autorizar que ela faça a confissão. Do mesmo jeito que ele autoriza, ele desautoriza. Pronto, acabou, né? Assim que funciona a vida. Tá certo? Só que você entenda que isso é numa situação de igreja Bento XVI, né? Com o Papa Bento XVI. Não tínhamos uma igreja invadida, estava sendo invadida, tomada, mas ainda você tinha aí, né, uma ordem, uma estrutura que já não tem mais. Desses 10 anos aí desabou, e desabou feio, certo? Vai fazer 10 anos agora em março, da tragédia. Quantas são as partes do sacramento da penitência? As partes do sacramento da penitência são a contrição, a confissão e a satisfação da parte do pecador e a absolvição da parte do sacerdote. Que é, então, aquilo que a gente faz, né? Primeiro exame de consciência, você se arrepende profundamente, promete ao Senhor que não vai mais pecar, aí depois disso, então, você vai fazer a confissão espiritual, a gente faz aqui pedindo, né, ao Padre Pio a sua intercessão, que nos ouça, e aí confessando, pedindo então que Jesus nos perdoe, aí depois disso vem a parte da penitência, né? Então a gente segue o mesmo ritmo, a única coisa que não tem é um padre ao vivo e a cores aqui, mas a gente segue o mesmo ritmo, o mesmo roteiro, que como eu sou catequista, então ia fazer certinho do jeito que a igreja manda mesmo, não inventar nada, por favor. Você que é igreja doméstica, não crie, não invente, só siga o que a igreja faz. E o que você pode fazer como leigo, não exagere para não ser excomungado, automaticamente ainda por cima. Tem o que você pode fazer e tem o que você não pode, mas o Senhor que é o dono da igreja, o sumo sacerdote, ele pode tudo, a igreja é dele. Ele pode, você não. Que é a contrição ou dor dos pecados. A contrição ou dor dos pecados é um desgosto da alma pelo qual se detestam os pecados cometidos e pelo qual o pecador se propõe a não os tornar a cometer no futuro. Na verdade, quanto mais passar o tempo, mais você vai detestar os seus pecados. Quanto mais você estiver na estrada do Senhor, caminhando na estrada do Senhor, mais você vai percebendo os seus pecados, vai percebendo que além daquela meia dúzia que você achava que você fazia, tem mais uma dúzia te esperando, que você fazia também não sabia, e você vai detestando, não é detestar a gente, é detestar o pecado que a gente comete. Olha, o catecismo é muito claro, né? E você vai percebendo que você tem que estar mais atento para não ofender a Deus, nosso Pai. Certo? O que quer dizer a palavra contrição? A palavra contrição quer dizer fratura ou despedaçamento, como quando uma pedra é esmagada e reduzida a pó. Por que se dá o nome de contrição à dor dos pecados? Dá-se o nome de contrição à dor dos pecados para significar que o coração duro do pecador, de certo modo, se despedaça pela dor de ter ofendido a Deus. Em que consiste a confissão dos pecados? A confissão consiste na acusação distinta dos nossos pecados ao confessor, para dele recebermos a absolvição e a penitência. Na verdade, ele pode fazer tudo isso e você não ser perdoado, infelizmente. Porque é assim, primeiro tem que ver se o padre é válido, segundo tem que ver se a sua confissão é válida, porque se você não se arrependeu, a pessoa, vamos falar a pessoa, não vamos falar você, vamos falar a pessoa. Eu falo você, mas muitas vezes não é você, é só uma forma assim genérica de falar. O indivíduo não se arrependeu dos pecados, se acha muito espertão, ele vai lá confessar, vamos supor que ele tem um padre válido, e ele vai lá confessar e se acha muito espertão, o padre não sabe meus pecados mesmo, não sabe se eu me arrependi ou não. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo outro e me absolveu. Ah, enganei o padre. Bom, confissão inválida, acabou de cometer mais um pecado, porque está confessando com o padre, mas diante de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor não absolveu, porque o Senhor conhece os pecados. Segunda situação, o indivíduo, estou falando da parte dos leigos. Segunda situação, o indivíduo foi confessar, mas tem aquele pecado, aquele pecadão, aquele terrível, que ele tem muita vergonha de confessar, ele não sabe nem como é que começa, onde é que ele vai enfiar a cara. Pode mandar um WhatsApp para o padre? Não, não pode, tem que ir lá pessoalmente. Tinha que ir lá pessoalmente, você sabe disso. Ah, então esse pecado aqui, essa vez eu não vou contar que eu não tenho coragem. Muito bem, acabou de ser inválido também a confissão do indivíduo e simplesmente ele está em pecado mortal por ter ido justamente atrás do sacramento, buscado o sacramento, mas sem disposição de odiar todos os pecados, se arrepender e confessar direito como manda a Santa Igreja. A Cristo ninguém engana. O Senhor sabe e conhece o nosso coração, não adianta. O Senhor a gente não engana, esqueça. Certo? E a mesma coisa na confissão espiritual, né?
E que adianta fazer uma confissão espiritual, o Padre Pio, você toma cuidado para não aparecer e te dar um peteleco no meio da orelha, porque ele é fogo. Padre Pio é fogo. A pessoa chegava lá escondendo o pecado, ele chamava atenção na frente do povo. Ah, e aquele pecado que você fez com a mulher do seu vizinho, que você não está confessando, hein? Ele tinha esse dom, né? O Senhor deu esse dom dele para ele ver os pecados das pessoas, inclusive os que elas não confessavam. Então, é assim, a maioria dos padres aí antigos não tinha esse dom, mas o Padre Pio tinha. E a gente está confessando aqui, pedindo intercessão do Padre Pio. E depois com Jesus. Não vai rolar esconder pecado na hora da confissão espiritual, por favor. E outra coisa, terminando aqui, a confissão espiritual, ela foi o meio que muita gente usou durante séculos e séculos, porque não tinha padre disponível. Imagina aquela turma da França, lá em plena Revolução Francesa, que uma parte dos padres se mandou para o exterior, porque era isso ou ia ser morto. A outra parte, para não ser morto, resolveu fazer parte da igrejinha lá, apóstata do Robespierre, né, do Estado. Né? Igual na China estão fazendo agora. E uma parte morreu mesmo, outra parte foi morta mesmo. Então, confessar onde? Com quem? E daí quem morreu, sinto muito estar no pecado? Não é assim que o Senhor age. Aí vem a confissão espiritual. Então, meus irmãos, a igreja mãe não é madrasta que é a salvação dos seus filhos. Também não passa a mão na cabeça. Mas, o certo não é passar a mão na cabeça. Mas, por outro lado, dá, assim, instrumentos para a pessoa se reconciliar com o Senhor. Tá certo? Por que a confissão se chama acusação? Chama-se a confissão acusação, porque não deve ser uma narração indiferente, mas sim uma verdadeira e dolorosa manifestação dos próprios pecados. Sou obrigado a dar exemplo, né? Uma vez chegou um homem de terno, muito alinhado, muito bem arrumado, para a confissão com o Padre Pio. E começou a falar para o Padre Pio: olha, eu fiz tal coisa, mas eu fiz isso porque aconteceu tal. Eu também fiz tal pecado, mas nem foi um pecado, porque se você pensar, fulano de tal me levou a isso. E eu fiz tal coisa, a igreja fala que é pecado, mas se você pensar, isso é assim um pouco relativo, não é bem assim, né? Porque tem casos assim, e o Padre Pio começou a estranhar, esse homem não está confessando. Esse homem não está confessando nada, ele está só justificando os próprios pecados e conversa mole aqui. Ele não está confessando, ele não está com o coração contrito, ele não está arrependido de nada. Foi onde o Padre Pio disse: vai-te em nome de Deus da Virgem Maria. Na hora o homem sumiu, aquele cheirão de enxofre dentro da capela, dentro da igreja. É o demônio. Ele não veio lá para confessar, ele veio para convencer do Padre Pio que ele tinha razão. Então, ou se tem uma dor pelos pecados, você cai em si que você fez besteira e você pecou contra Deus, se arrepende, promete se esforçar ao máximo para não pecar de novo com a graça de Jesus, ou então nem adianta começar, está perdendo tempo só, né? Então tem um processo, tem um caminho, o caminho está aí no manual da igreja doméstica, é aquilo lá, mas fazer com o coração, né? Não só por fazer por fazer, né? Não pode. Qual é a satisfação? Que é a satisfação ou penitência. Satisfação ou penitência é a oração ou boa obra que o confessor impõe ao pecador em expiação dos pecados. Então aí o confessor, hoje em dia a gente pede ao Espírito Santo que nos mostre como é que a gente pode, né, assim, reparar os pecados que nós fizemos. Certo? Sempre lá quando a gente faz confissão espiritual tem essa parte, você lembra? Que é a absolvição. A absolvição é a sentença que o sacerdote pronuncia em nome de Jesus Cristo para perdoar os pecados ao pecador, em nome de Jesus Cristo. Das partes do sacramento da penitência, qual é a mais necessária? Das partes do sacramento da penitência, a mais necessária é a contrição, porque sem ela nunca se pode obter o perdão dos pecados, e com ela só, quando é perfeita, pode-se obter o perdão, contanto que esteja unido ao desejo, ao menos implícito, de se confessar. Racismo do começo do século XX, né? São Pio X, brilhante Papa e santo da nossa igreja, vou ler de novo. Das partes do sacramento da penitência, a mais necessária é a contrição, porque sem ela nunca se pode obter o perdão dos pecados. Sem contrição não adianta, sem arrependimento verdadeiro dos pecados, esqueça, não adianta, é só falar por falar, tem que estar arrependido, né? Agora, olha só, e com ela só, ou seja, e só com a contrição, quando é perfeita, pode-se obter o perdão, contanto que esteja unida ao desejo, ao menos implícito, de confessar-se quando for possível.
Agora não é possível. Então a gente faz contrição, a perfeita faz aqui a comunhão, a confissão espiritual. Pronto, fazemos a confissão espiritual e pronto, o Senhor não nos abandonou e perdoa nossos pecados. Tá certo? Venha do nosso arrependimento. Agora, justamente nesse livrinho que eu estou falando para vocês, como fazer confissão espiritual, comunhão espiritual e contrição perfeita na igreja doméstica, esse livro vem com tudo que você precisa saber para chegar nesse ponto que está sendo explicado. Aqui já resumiu, acabou já, amanhã já é o próximo parágrafo, né? Mas assim, amanhã não, que amanhã tem exercício. Mas nesse livrinho tem exatamente, inclusive até um roteiro para você fazer a confissão geral dos seus pecados. Você faz confissão, você fala, está faltando coisa. Depois que termina a confissão, você fala, lembrei de mais uma. Então tem um roteiro, são páginas e mais páginas, com muitas perguntas para você examinar sua consciência. Não quer dizer que todos os pecados estejam lá, mas é um monte de coisa que eu pus lá para você refletir, né? E então fazer seu exame aí de vida, né? Fazer a confissão total é uma coisa que é um exame de vida, de todos os pecados que você cometeu desde o começo. Confissão geral que chama, tá bom? Muito bom. Eu tenho que fazer esses apartes, porque senão o demônio começa a trabalhar com você aí, tá vendo? Tem que ir na igreja, tá vendo? Sou obrigado a explicar para vocês que infelizmente não é assim. Era, não é mais.